E agora eu quero fazer um react aqui com vocês sobre comentários ainda daquele jogo entre Cruzeiro e Flamengo, depois daquele jogo de Cruzeiro e Flamengo. Eu quero fazer um react aqui, espero que eles não derrubem a minha programação, porque eu achei interessante os comentários dos comentaristas em questão. Porque, como eu digo sempre a vocês, é importante a gente saber das impressões de quem está fora de Minas Gerais para poder analisar sobre aquilo que acontece aqui. Pessoal do UOL, espero que eles não derrubem a minha programação. Gol do Gabigol, vitória do Cruzeiro, o Flamengo foi mal, o Cruzeiro foi bem, ou, como diz o Gabigol, ele tem estrela. Qual é o mood do jogo? Esse jogo, curiosamente, ele tinha um favorito, que era o Cruzeiro. Só que, sim, quem estava acompanhando o Cruzeiro, a evolução do Cruzeiro, o Cruzeiro jogando em casa com 50 mil... Esse aí é o mesmo cara que falou que a torcida do Cruzeiro estava fazendo festa porque o Cruzeiro empatou com o Sub-20 do São Paulo. Só que naquela oportunidade, a média de idade do time São Paulino era de 29 anos de idade. Então é muito relevante as coisas que esse cara fala, não. Mas enfim. Com as intervenções do Jardim há algum tempo, há umas 5, 6 rodadas, né, rejuvenescendo o time, hoje, jogadores... Eu não sei se algum time, pode ser o Palmeiras, o Flamengo talvez... Viu como falta informação? Ele disse que o Leonardo Jardim está rejuvenescendo o time. Só que isso não procede. Ele não está rejuvenescendo absolutamente ninguém. Ele, por exemplo, tira o Gabigol e coloca o Wanderson. O Gabigol tem 28, o Wanderson tem 30. Né? Ah, tira o Gabigol, coloca o Caio Jorge. Ok, mas a dupla de ataque inicial era Caio Jorge e Gabigol. Compreende? Então não tem. Lucas Silva tem 32 anos de idade, Lucas Romero tem 29 anos de idade. É falta de informação isso aí. Então esses pontos vocês relevem. Né? E pior ainda se formos falar do gol e da nossa defesa. O Cássio tem 38 anos. O Fagner, que ganhou a posição do Willian, que tem 29, ele tem 36. Aí você vai para a dupla de zaga. Temos lá o Fabrício Bruno, que é o principal jogador do setor, e tem o Vidalba, que colocou no banco o menino Jesus, que tem apenas 21 anos de idade. Entende? Aí entra na lateral esquerda o Kaique, que é jovem, mas já estava no time, já é a única opção que o Cruzeiro tem. Então, quando o cara fala uns negócios desses, vocês relevem, é porque eles não têm informação a respeito da instituição que eles querem falar. Ele não rejuvenesceu absolutamente nada. Ele só colocou jogadores que ele entende que consegue atendê-lo dentro das suas premissas. Mas tem uma diferença para o Cruzeiro e algumas outras equipes que desafiam a espanholização, que é a quantidade de jogadores jovens. Esse negócio de espanholização é outra bobagem também, tá? Isso nunca, absolutamente nunca vai acontecer dentro do Brasil. Não vai, porque nós estamos falando de clubes de grandes torcidas, vários deles de grandes. Nós estamos vivendo em um país continental. Então o torcedor, seja ele de qual time for, cogitar a possibilidade de uma espanholização do nosso futebol, ele não raciocina muito bem. Pode ser do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo. Não existe em vários e vários momentos, em dados momentos da nossa história, nós vamos ver um clube estando ali à frente 1 ano, 2 anos, 3 anos vencendo, e daqui a pouco aparecem outros. Lá na Espanha é totalmente diferente. O único clube que tem um pouco mais de torcida lá é o Atlético de Madrid, e no mais a galera torce pelo Real Madrid, Barcelona mesmo, então fica difícil para as outras instituições. Vou dar um exemplo clássico. Aqui no Brasil, o Red Bull Bragantino já não se tornou campeão brasileiro por umas 2 oportunidades, porque não tem torcida. Então esse negócio de espanholização é outra bobagem. Então releve isso daí também, que é bobagem mesmo. Isso eu falo com muita tranquilidade. Não existe espanholização, por mais que tentem, por mais que torçam, por mais que... Não vai rolar. Não vai rolar. Você tá falando de clubes de grandes torcidas. Olha aqui. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Santos. Gente, eu citei 9 aqui sem fazer força. Vasco da Gama, 10. É sem chance.
Sem chance. Vamos seguindo. Esse cara vai ficar me interrompendo. Eu vou ter que ficar interrompendo a parada, porque esse cara fala muita bobagem. E talentosos que o time tem. E que estão misturados num elenco recheado por veteranos contratados. Muito obrigado, Daniel. Sem falar dos clubes do Nordeste, que são clubes de grande massa. E são respeitadíssimos. Eu respeito demais, admiro demais todos os clubes nordestinos. Nessa temporada. O que foi fazer no Jardim? Foi limpando a área, né? Então, assim, hoje, quem é mais jogador? O Caio Jorge ou o Gabigol? Não tem discussão. Ou o Matheus Pereira ou o Dudu? Não tem discussão. Tá vendo, gente? É por isso que eu fico nervoso às vezes. Quando eles falaram isso aí, o Dudu já não estava mais jogando no Cruzeiro. Mas tudo bem, isso aí a gente até releva. Mas, tecnicamente, não dá para comparar o Caio Jorge com o Gabigol. Hoje, Caio Jorge tá melhor? Isso aí não dá para discutir também, né, gente? Só se a gente for burro. O Alexandre Matos, quando contratou essa turma toda no início do ano, ele só atrapalhou, com o aval do Diniz, que era o treinador anterior, ele só atrapalhou a formação do elenco Cruzeiro para essa temporada, né? E o Leonardo Jardim chegou, colocou o ator, como faz normalmente o treinador que chega, colocou a tropa de choque e foi tirando, foi peneirando, até encontrar uma formação interessante que preza pela liberdade que o Matheus Pereira e o Caio Jorge têm. E acho que desde o primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor. O Flamengo, ele vai ter uma questão, sobretudo fora de casa, que é contra times mais fortes, não contra os times mais fracos. Ou ele vai competir igual no meio, ou ele vai sofrer. E para ele competir igual no meio, ou ele puxa o Gerson para ficar ao lado do De La Cruz e do Pulgar, ou vai dividir o time em dois, como foi ontem de novo. Acho que o Cruzeiro jogou melhor, como disse o Mauro. No segundo tempo, muito melhor, né? E aí tem as coisas que o futebol nos reserva, como o Juca falou, que é aquilo, né? Você está assistindo o jogo, gostando do jogo tecnicamente, acho que foi bem superior ao Corinthians. Pessoal, vou deixar só a fala, porque tá passando lances. Aí eu não quero tomar uma pancada, né? Eu não quero tomar uma pancada do YouTube. Lances eu não vou deixar, mas vocês vão ouvir a fala. Na hora que voltar aqui pro estúdio, a gente volta também. Inter nesse aspecto, com menos intervenção de arbitragem, embora o jogo tenha sido definido por uma penalidade no final, tem a questão que o jogador símbolo da partida entra, faltando 10 minutos, tem um pênalti, ele é um cobrador implacável. Até eu estava explicando para minha filha, porque minhas filhas estavam vendo o jogo assim, en passant comigo, né, fazendo outras coisas, eu falei, cara, para tudo que vai ter pênalti. Aí uma delas perguntou, mas o Gabigol vai bater, ele não é reserva? Eu falei, se o cara, ele tem que bater. E contra o Flamengo? Eu falei, ele tem que bater, ele vai bater. E aí ele bate, perde e faz no rebote. Como o Juca falou, se ele perde, aí é uma outra conversa, seria uma outra discussão. Mas eu acho que aí tem um detalhe interessante em relação ao Cruzeiro, que é justamente a comemoração do Gabigol ao final do jogo com o treinador que o barrou. É interessante esse trecho que ele tá narrando aí e dizendo o que aconteceu na casa dele. Gente, isso aconteceu no Brasil inteiro. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Tudo parou quando falou que tinha pênalti contra o Flamengo para o Cruzeiro, o jogo 1-1 e que o Gabigol ia bater. A galera às vezes não entende o tamanho que esse camarada tem. Às vezes as pessoas não entendem, querem diminuir, querem menosprezar. O cara é pauta nacional por qualquer coisa que ele faz. Então, quando ele vai fazer um gol contra o seu ex-clube, onde ele tem uma grande história, onde ele faz grandes declarações, tem que parar. E para mesmo. Se o Gabigol não entra no jogo, como ele disse lá no podcast do Cruzeiro, eu achei que eu ia entrar mais cedo, mas me chamou aquela hora, foi a hora que eu fui. E, sinceramente, ainda não tirei aqui porque tá nos lances. Sinceramente, se o Gabigol não entra, seria a festa de aniversário sem o aniversariante. Alguém falou isso e eu achei interessante. O comportamento que o Gabigol teve esse tempo todo que o Dudu não teve. A paciência, a espera e o conformismo de ser reserva de quem é melhor. Coisa que no Flamengo poucas vezes ele teve. Porque no Flamengo ele é gigante, no Cruzeiro ele não é ninguém ainda. E outra, né? Tem um negócio importante que é o recado que passa o Cruzeiro e o Jardim com a saída do Dudu. Porque você mostra para todo mundo, e eu acho que isso faz uma diferença fundamental no controle de vestiário, quando você pega um cara do tamanho do Dudu, com o salário com o Dudu, com a contratação que teve. Ele foi o coadjuvante do Gabigol na apresentação no Mineirão.
e o Dudu sai do jeito que saiu. Então, acho que todo mundo entende, isso muda muito e mostra para o time inteiro que o Jardim tem o comando do vestiário. Isso é muito diferente. Então, eu acho que isso é um recado importante que fica. Isso aí é de uma importância descomunal mesmo, né? Quando você vê o técnico barrando um jogador e ele tá dando um recado. Isso é verdade. Todo mundo, e inclusive pro Gabigol, que entrou lá, e ainda assim, né? Entrou, falou que tem a estrela, ele tem a sandália da humildade, mas ainda com um pouquinho ali, um resquício que é... Não, mas eu não consigo entender, não, hein? Ser humilde é o quê pra esses caras? Ser humilde é o quê? É abaixar a cabeça, deixar os outros defecar na cabeça dele? Isso é humildade? Isso não tem nada a ver com humildade, não. Você reconhecer o seu talento, você reconhecer suas valências, isso não é falta de humildade em lugar nenhum. Ele foi pouco humilde, faltou mais humildade. Não. Ele foi o Gabigol. Ele foi o Gabriel Barbosa, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe que é exatamente assim. Não tem que mudar para agradar terceiros, velho. Eu não acho isso legal, não. Natural por tudo que ele já decidiu na carreira. E o que me chamou a atenção, para já aproveitar e engatar aqui com o comentário do jogo, você falou dessa questão do controle do meio, né, Arnaldo? Tem também o fato de ontem o De La Cruz ter ido mal, né? Então, assim, o De La Cruz, além do Flamengo ter essa questão do meio um pouco mais esvaziado, ontem o De La Cruz foi mal e aí você debilita ainda mais, deixa debilitado o setor de meio de campo ainda mais. Do lado do Cruzeiro, eu estava assistindo o jogo e me chamou a atenção que até os 37, 38 do segundo tempo, o Jardim não tinha feito nenhuma mudança. Pois é. Eu abri para olhar... Mas você vai mexer para quê também? Eu fui muito questionado a respeito disso. E as pessoas... Pô, Cláudio, o técnico não demorou a mexer. Velho, se eu sou o técnico ali, eu não saberia o que fazer. Sendo bem sincero para vocês, eu não faria nem ideia do que fazer. Porque o time estava muito bem. O Cruzeiro estava jogando muito bem e mexer ali poderia jogar tudo por terra. Eu acho que o técnico fez o que tinha que ser feito. De novo o banco, falei, não é possível que não tenha. Aí tinha lá Gabigol, Carlos Eduardo, que é o Eduardo no caso, né, que é o nome dele Carlos Eduardo, mas Eduardo. Tinha o Wallace, que é um jogador que voltou e que já deu para ver que não está no ritmo. Mas eu fiquei nessa dúvida de como vai ser para o Jardim ter que manter o ritmo do time fazendo as trocas. E o que pode jogar a favor do Cruzeiro, curiosamente, além de não estar no Mundial, é que está muito próximo de estar fora da Sul-Americana. Exato, acho que isso pode ajudar. Então, no final, a temporada do Cruzeiro pode ser boa, porque o Cruzeiro vai começou a achar um time, reagiu no Brasileirão, e vai ter o Brasileirão e a Copa do Brasil, que já está com um resultado bem encaminhado, jogando com o time misto lá contra o Vila Nova, encaminhou bem. Mas o banco do Cruzeiro, para mim, ainda é um ponto de interrogação. E vamos lembrar que quando o Jardim chegou, ele falou disso, né? Ele falou, fizeram muitas contratações, mas algumas talvez eu não consiga usar, faltam algumas características. Então eu acho que o grande desafio do Cruzeiro é conseguir rodar o time e manter esse mesmo nível num jogo contra o Flamengo. Mais uma vez, me parece que o Jardim começou a achar o time mesmo. Tirou o Gabigol, o Caio Jorge, põe o Gabigol no finalzinho, o Dudu já saiu, o Fagner tem jogado mais do que o próprio William. Então, assim, você vê algumas mudanças. Fabrício Bruno fez uma boa partida ontem. Você vê um Cruzeiro encaminhando. Agora eu tô curioso para saber, durante a temporada, como vai ser na hora que ele começar a fazer as trocas, porque ontem ele demorou até os 38. Meu amigo, vou te dar só um recado. Isso aí vale para todas as equipes. Vamos ver, olha para vocês verem. Vamos ver, lógico, o Cruzeiro está em princípio de formação de time. Mas vamos ver no decorrer da temporada quando ele começar a fazer as trocas. Vamos ver os outros clubes também no meio da temporada quando começarem a fazer as trocas. Por que que isso se encaixa só ao Cruzeiro? Não, isso se encaixa a todo o time. Porque as mexidas, elas são absolutamente necessárias. Só que todo técnico tem os seus 11 preferidos, que iniciam uma partida, né, de acordo, óbvio, com o esquema de jogo do adversário. Cada coisa que a gente escuta, eu particularmente acho meio estranho. Mas, ao mesmo tempo, demorou. E aí foi o quê? O pênalti sofrido pelo Eduardo, convertido pelo Gabigol, os dois que tinham saído do banco. Mas eu acho que você, apesar dessa situação, e muito técnico não sabe lidar com isso, negócio de 5 substituições. Apesar de você ter essa possibilidade, você não é obrigado a fazer. Sim. O Cruzeiro estava no melhor momento da partida. O Cruzeiro estava com uma escalação jovem, com vitalidade. Não precisava trocar. Eu acho que a troca dele... O Cruzeiro estava com escalação jovem, com vitalidade. Cássio, 38. Fabrício Bruno, 29. Wanderson, 30. O Fagner, 35. Lucas Silva, 32. Romero, 29 para 30. Matheus Pereira, 30. Eu não consigo entender, velho. De verdade, eu não consigo entender, não.
Pra que falar de um clube que você não tem conhecimento, velho? Pra que falar de um jogo que você não assistiu, que você não acompanhou, que você não analisou, que você não ouviu ninguém? Não, velho, isso aí é que é paia. A da dupla de atacante no final, Depois entrou o Bolazier também, né? Mas é o tipo, o último suspiro, os últimos 5 minutos vão arriscar um pouco mais na parte final, mas eu acho que ele fez bem em segurar, e esse detalhe que o Danilo falou, eu acho que vai respondendo a sua enquete, Tironi. Porque desses pretendentes, curiosamente, o Cruzeiro, por estar virtualmente eliminado da Copa Sul-Americana, pode ser um bom negócio. A partir de agora, é o vexame, tá zerado na Sul-Americana, certo? Isso ninguém vai tirar, é um vexame, mas em termos de calendário vai ajudar. Concordo com ele. Né? Então ele pode colocar lá no próximo meio de semana, pode botar o Gabigol, pode colocar o Eduardo, pode colocar o Bolazier, qualquer um, Lautaro, e preservar esses principais para os jogos do Brasileirão. Né? E imagino, a gente vai ter ainda confrontos, o Danilo falou, ainda vai ter confronto com o Palmeiras. Não, gente, Matheus Pereira tem 28 anos, não. Matheus Pereira fez aniversário anteontem. Palmeiras antes da parada, e acho que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ele tem possibilidade de complicar os favoritos, porque tem muito bons jogadores e o técnico é bom. Já deu para perceber que o técnico é bom. Dito isso, Juca, você sabe que eu sou... Esse cara, você pode discordar de muita coisa que ele fala, mas esse cara tem um conhecimento futebolístico que poucos têm. Ele, PVC, VSR, os caras têm conhecimento esportivo. Posso discordar deles em várias situações, mas eu admiro muito a maneira que eles conseguem ver o jogo e o futebol no todo. Um dos caras que mais levantam a bandeira da espanholização. Para mim é sempre Palmeiras e Flamengo, como é mais ou menos o Campeonato Espanhol. Às vezes alguém bota a carinha lá, ganha um. Isso aí é a maior idiotice que pode se ter, que um jornalista profissional pode falar. A maior idiotice. Porque não faz sentido. Mas tem 6 anos que o Palmeiras e o Flamengo estão ganhando. De vez em quando alguém põe a carinha lá. Não, gente. Nesse período aí de 6 anos, o Atlético Mineiro ganhou, o Botafogo ganhou. Entende? Então não é assim. Não existe isso aqui no Brasil. Espanholização é quando ou um ou outro vence e não tem desembolo. Não tem desembolo. Você sabe que eu sou um dos caras que mais levantam a bandeira da espanholização. Para mim é sempre Palmeiras e Flamengo, como é mais ou menos o Campeonato Espanhol. Às vezes alguém bota a carinha lá, ganha um. Agora chegou, não. O Cruzeiro pode ser esse ano, Juca? O Paulo Marinho tá dizendo assim, você acabou de elogiar ele. Eu tenho que concordar com tudo que ele fala só porque eu elogiei a postura dele. E outra coisa, eu falei do Juca Kfouri e não dele. Você tá igual ele, viu, Paulo Marinho? Tá precisando conhecer os jornalistas importantes do nosso país. Eu falei do Juca Kfouri, que vai aparecer na sua telinha agora aí. Pois é. É esse aí. Eu falei deste aí, tá bom? Âncora, eu discordo de você e acho que nunca haverá espanholização no futebol brasileiro. Pronto. Falou um dos maiores conhecedores do esporte da nossa geração. E talvez até de outras gerações passadas. Você pode não gostar do Juca Kfouri, mas no que diz respeito ao futebol, o cara sabe o que fala. Erra, assim como todos erramos. Porque, diferentemente do que se dá na Espanha, outros clubes têm massas torcedoras suficientes para respaldá-los e impedir que haja uma espanholização. É claro que se você fizer um corte nos últimos anos, você tem toda a razão. Você pode dizer que Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo são a dupla Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, às vezes com o Atlético incomodando. Mas aqui no Brasil isso não vai ser uma coisa que se perpetue, não acredito nisso. Por causa... Mas não é questão de acreditar ou desacreditar, não. Para quem não sabe, o Juca Kfouri é um grande corintiano. Não é questão de acreditar ou de desacreditar, não. É questão de coesão, de coerência. Não faz sentido, gente. O camarada comenta com o coraçãozinho dele. A mesma... Isso vai de encontro ao conteúdo que eu gravei, vai ao encontro, né? Conteúdo que eu gravei lá pro Instagram, falando a respeito disso. Os camaradas têm o coração deles voltado para o time e isso impede ele de fazer uma análise clara e básica do que é o jogo. Não faz sentido falar de espanholização do futebol brasileiro, não, gente? É você pensar, o Grêmio, o Inter, o Galo, o Cruzeiro tem massa torcedora suficiente para
fazer com que eles enfrentem clubes com maior torcida, como Flamengo, São Paulo, Corinthians, Vasco, enfim. Tem coisa que o La Coruña não tem, que o Betis não tem, que o Sevilha não tem. Então, eu não concordo, não acredito que isso vai acontecer. Mas que esse Cruzeiro do Jardim tem uma cara muito interessante, parece que tem. Né? E o Arnaldo fez referência ao fato do Jardim ter limpado essa obsessão que o Alexandre tem por jogador veterano, e você soma o Alexandre ao Fernando Diniz, então dá o casal, mas é o casal 80, 160, porque é incrível, né, como o Fernando Diniz fez do Fluminense um time também de veteranos, né? Parece que é uma coisa que vem para tentar resgatar a história de cada jogador, ou de acreditar que eles ainda possam dar aquilo que davam quando meninos, né? Porque o Cruzeiro de repente estava virando um Fluminense, só faltou contratar o Felipe Melo, né? Mais um pouquinho e o Alexandre Matos contrataria. E o Jardim fez essa limpeza. Pense, o Eduardo está no banco. O Eduardo foi um jogador fundamental para o Botafogo, mas está no banco, né? O Dudu já foi embora. No que, aliás, o Pedrinho fez muito bem, porque está ali um rapaz que é o antigrupo, por definição, né? É o voltado para o próprio umbigo. Coisa que eu tinha também na cabeça em relação ao Gabigol. E posso mudar de opinião, se ele permanecer com esse comportamento humilde, dando força para o Caio Jorge. A vibração dele no gol do Caio Jorge não me parece que tenha sido uma coisa demagógica. Foi uma coisa autêntica, né? E é muito legal vê-lo fazer isso. Imagina a força que dá para o menino, sabendo, né, ao chegar em casa, a mãe dele conta para ele: você viu que o Gabigol comemorou seu gol? Ele vai procurar a imagem e vai ficar muito feliz. Então, acho que sim. Agora, vamos lá. É ainda tudo muito cedo. Muito cedo. Olha a campanha que o Ceará está fazendo. Quem diria? Imaginava-se que o Fortaleza fizesse. Concordo muito com o Juca, viu? Por isso é bom você ouvir pessoas coesas, pessoas que sabem o que é o jogo, que tem seu time de coração, mas que prefere ser profissional do que ser um modinha de internet, né? Eu concordo muito com ele. Olha o Ceará, velho. O Ceará tá lá em cima. O Cruzeiro vai brigar pelo título? Eu não sei. Eu prefiro esperar, eu prefiro aguardar. Eu quero que o Cruzeiro faça uma campanha sólida. Se vai brigar por título ou não, isso é consequência dessa campanha sólida. O Ceará que está fazendo, né? Mas vai aguentar quanto tempo? Eu começo a fazer projeções a partir da 12ª, 13ª rodada. Por enquanto, eu acho muito cedo. Claro, sem descartar, obviamente, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, porque esses dois estarão sempre nas conjecturas. O cara quando é bom é outros 500, né, velho? Você entende o jogo com mais facilidade, você entende o futebol com mais tranquilidade. É isso. O Juca Kfouri falou simplesmente tudo que eu acredito como futebol dentro deste momento. Hoje, se você me perguntar, eu vou dizer a você que o Cruzeiro briga pelo título, mas é hoje. A partir da próxima rodada eu já não sei. Você acredita na vitória do Cruzeiro pro próximo jogo, Cláudio? Muito piamente, e acredito que o Cruzeiro vence sem levar gols, inclusive. O Cruzeiro vence a equipe do Sport. Vai continuar bem próximo ali do pelotão de cima e espero que não se afaste. Caetano tá perguntando aqui sobre o Michael. Cara, se Deus quiser, em nome de Jesus, não. Michael é muito ruim. O Michael é um cara que... Nós já temos o Wanderson. Tem mais qualidade que o Michael, inclusive. Nós já temos o Wanderson. O que corre pra caramba, aquela coisa toda. Nós já temos o Wanderson. Michael, pelo amor de Deus, eu espero que seja apenas uma conversa de alguém. Eu não tenho essa informação e espero de verdade que seja apenas conversa de alguém. Sobre o Luiz Araújo, o pessoal está falando que tem um processo de negociação, mas também não tenho a informação. Beleza? Não tenho informação. Eu só falo, gente, daquilo que eu consigo apurar. Ou se de fato tem, ou se de fato não tem. Não posso ficar em cima do muro com informação nenhuma. Nenhuma. Beleza?
Vamos embora. Fiquei até tempo demais, né? Que Deus abençoe vocês. 50 minutos de programa, simplesmente sensacional. Vocês são demais. Aqui, muito obrigado pela sua audiência. Nós batemos quase 1000 aparelhos conectados aqui. 998 aparelhos conectados.